Boa tarde, seja bem-vindo à correção do simulado do DENIT. Eu sou o professor Leonardo Rota e eu vou falar das obras rodoviárias. Vamos para a primeira questão. Após a realização de ensaio de granulometria para uma amostra de solo, foi feita uma tabela com os pesos retidos na peneira, ou determinada através da sedimentação, conforme demonstrado a seguir. E aí nós temos a tabela com os valores em porcentagem dos pesos retidos em cada uma das peneiras ou referente aí a um determinado diâmetro. Com base na tabela e no manual de pavimentação, assinale a letra com a alternativa correta. A. A fração com maior peso corresponde ao silt. B. O solo pode ser considerado fino, pois corresponde à fração de maior peso. C. A fração com maior peso corresponde ao pedregulho. D. O solo pode ser considerado arenoso ou siltoso, pois são as frações mais significativas em peso. E E. A fração com maior peso corresponde à areia. Nosso gabarito é a fração com maior peso corresponde ao pedregulho. Então, olhando na tabela do DENIT, nós temos que o pedregulho ele tem dimensões entre 76 e 2 milímetros. A areia entre 0,075 e 2 milímetros. O silt entre 0,05 milímetros e 0,075 milímetros. E a argila são as partículas menores que 0,05 milímetros. Então, fazendo a separação de fração para cada um dos pesos, nós temos o pedregulho deu problema. Nós temos o pedregulho com 43%, a areia com 37%, o silt com 12% e a argila com 8%. Então, a letra A está errada porque o silt corresponde à fração de terceiro maior peso. Né? Nós temos aí pedregulho e areia. Letra B, a fração fina, né? Então a fração que é correspondente a solos finos é a soma do silt mais argila, que juntos somam 20% do peso. Letra C, que é o nosso gabarito, né? O pedregulho é a fração com maior peso. Então, quando nós olhamos lá na tabela, o pedregulho representa aí, a fração com maior peso entre as diversas granulometrias. Letra D, o solo é arenoso siltoso? Não, porque a areia e o silt são menores que a fração correspondente ao pedregulho. E a areia corresponde à fração de segundo maior peso. Então aqui a gente tem que observar que os órgãos possuem conceitos distintos quanto à dimensão do agregado. Então, o que o DENIT considera como areia, como silt, pode ser diferente de outros órgãos. Então aqui a gente precisa tomar cuidado quanto às dimensões. Questão 52. O diagrama de massas, ou de Bruckner, é uma importante ferramenta para o projeto de terraplenagem. Sobre o diagrama em tela, assinale a letra com a afirmativa correta. A. Os trechos entre as estacas 0 e 3 e as estacas 11 e 16 correspondem a trecho em perfil, com rampa ascendente. Letra B. Os pontos de inflexão no diagrama correspondem à mudança de rampa ascendente para descendente e vice-versa no perfil. Tá? Então, vamos olhar aqui no diagrama. Nós temos da estaca 0 até 3 um trecho cujo diagrama está ascendente e do 3 até o 6 descendente. O que acontece? O diagrama de massa ele não tem relação direta com o perfil, as curvas verticais e rampas da rodovia. Então a gente não pode afirmar nada sobre o perfil a partir do diagrama de massas.
Então, isso já descarta as letras A e B. Na estaca 3 tem a passagem de aterro para corte. Bom, quando nós temos o diagrama ascendente, significa que eu estou acumulando material, ou seja, estou cortando o material e esse material vai se acumulando. Quando ele está na descendente para baixo, isso significa que o material está sendo aterrado, ou seja, eu estou utilizando o material que eu cortei para executar um aterro, tá? E esse aterro, ele vai da estaca 3 até a estaca 11. E aqui, novamente, eu tenho um aumento que corresponde ao corte. Tá? Então, quando o diagrama está na ascendente, é corte. Quando o diagrama está na descendente, é aterro. Letra D. A distância de transporte entre os trechos compensados corresponde à distância entre as estacas do trecho compensado. Vamos voltar aqui novamente no diagrama. Então, o que é compensação? Compensação é quando eu passo uma linha horizontal, tá? Pode ser aqui coincidente com o eixo das estacas, e eu determino, tá? Onde eu tenho um trecho ascendente, ou seja, em corte, e um trecho descendente, aterro, tá? Significa aqui que eu tenho um trecho compensado. Ou seja, o que eu retirar do corte, ele vai ser utilizado no aterro, tá? A mesma coisa entre o 6 e a estaca 16. O que eu retirar do corte, ele vai para o aterro, tá? Então, onde eu traçar uma linha horizontal e eu tiver aí a compensação, ou seja, volumes de corte e aterro iguais, eu chamo de compensação, tá? E aí, voltando à alternativa, a distância de transporte entre trechos compensados corresponde à distância entre estacas do trecho compensado, tá? Então, por exemplo, aqui, entre o 6 e o 16. A afirmativa fala que do 6 ao 16, tá? Ele é a distância que eu vou utilizar para transporte, tá? Então, essa afirmação, ela está incorreta. Por quê? A distância vai ser uma linha média, tá? Traçada entre a compensação. Então, aqui eu tenho a compensação da estaca 6 a 16. O volume a ser compensado é a altura, tá, do diagrama. Então, eu tenho aqui algo em torno de 700 metros cúbicos de compensação. A metade disso, aproximadamente aqui 350, vai ser minha distância de compensação, tá? Então, essa é a minha distância que eu vou utilizar para a compensação, a distância média de transporte, correspondente a metade do volume. Então, a distância média de transporte, a distância que eu vou utilizar para compensação, corresponde aí à distância na curva, né, no diagrama, correspondente aí à metade do volume a ser compensado. E a afirmativa E, né, que é o nosso
gabarito. Caso seja tecnicamente e economicamente viável, ou seja, se eu tiver um solo nas condições adequadas para ser cortado, posteriormente utilizado no aterro, e que isso seja economicamente viável, os trechos entre as estacas 0 e 6 e 6 e 16 podem ser considerados compensados. Então, novamente, eu tenho compensação entre 0 e 6, tá? Subindo, descendo, e entre 6 e 16. Então, a afirmativa E está correta. A gente já conversou tudo, né? Vamos para a pergunta 53. A compactação é uma das etapas fundamentais da execução de terraplenagem ou da pavimentação. Sendo assim, tanto para o dimensionamento quanto para o controle é realizado o ensaio de Proctor, né? Assinale a letra com a afirmativa correta. Letra A. O aumento da energia de compactação diminui o teor de umidade ótima, pois com os grãos mais próximos, há menos vazio para ser ocupado pela água, né? O aumento da energia de compactação requer maior quantidade de água para obter maior densidade aparente, pois a água diminui o atrito entre os grãos que estão em maior quantidade. Letra C. A energia de compactação está relacionada apenas com a velocidade do equipamento. Letra D. O rolo compactador ideal para compactação de material granular é o rolo pé de carneiro, pois atua em toda a espessura da camada que está sendo compactada. E letra E, o ensaio de Proctor de energia normal é o ensaio padrão para o controle de execução. Tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra A. O aumento da energia de compactação diminui o teor de umidade ótimo, pois com os grãos mais próximos há menos vazio para a água. Tá? Então, quanto maior a energia aplicada, maior será a massa específica do material, com menor teor de umidade. Então, eu utilizo maior energia, eu vou ter mais material compactado, e aí eu vou ter menos vazios para serem ocupados pela água. Tá? Então, isso resulta no menor teor de umidade. Letra B. Se eu tenho um teor de umidade acima do teor ótimo, ou seja, tenho mais água do que é necessário para eu atingir a densidade máxima, ou seja, a maior quantidade de grãos possível, isso significa que a água está ocupando o espaço do grão. Então, eu não vou ter um aumento da densidade, pelo contrário, vou ter uma diminuição da densidade, porque o material, os grãos vão ter o espaço ocupado, em vez de ter grão, vocês vão ter água, então a densidade diminui. A letra C fala da compactação, né? Então, para eu fazer a compactação em campo, eu tenho várias formas de fazer alteração, né? Aumentar ou diminuir a energia de compactação. Não somente pelo peso do rolo, tá? Mas também em função da velocidade. Então, se eu tenho uma velocidade menor, eu tenho mais energia sendo aplicada, tá? E também a quantidade de passada. Então, quanto mais vezes eu passar com o rolo, mais energia eu estou aplicando aí na camada que está sendo compactada. Letra D fala do rolo de pé de carneiro, tá? Então, o rolo pé de carneiro ele é mais eficiente para os solos finos, que são solos argilosos e siltosos. Por quê? Eles fazem uma compactação de baixo da camada para cima. Então, vamos dizer que ele amassa, tá, a camada que está sendo compactada. Esse amassamento ele é muito recomendado para solos finos, os solos argilosos e siltosos. Para os solos granulares, recomenda-se o uso do rolo liso vibratório. Por quê? Através da vibração, ele permite que o material, que os grãos, eles tenham um encaixe melhor, eles vão se acomodando melhor, melhorando a compactação, e assim eu consigo atingir a densidade máxima.
A letra E, né? A energia de compactação, ela pode ser normal, intermediária ou aqui é modificada. Uma correçãozinha aqui, tá? Então, a energia ele pode ser de compactação, pode ser normal, intermediária ou modificada, né? Modificada é quando você aplica mais energia, é o método que você aplica mais energia quando comparado ao normal e o intermediário. Então, o normal seria o que requer menor energia de compactação. E isso vai depender do projeto e a especificação de serviço. A pergunta 54, né? Os equipamentos de terraplenagem representam um custo considerável dentro das obras rodoviárias. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de equipamento que é utilizado aí nas obras rodoviárias, né? Portanto, a correta seleção dos equipamentos para o tipo de serviço é necessária para dimensionar adequadamente aí os equipamentos, né? Então, aqui a gente tem as alternativas, né, relacionando a funcionalidade com o equipamento, tá? Então, nós temos aí 5 funcionalidades e 5 equipamentos. Então, a primeira funcionalidade que nos foi dada aí é a unidade aplanadora, que são os equipamentos empregados para regularização do terreno e espalhamento de material. Então, para eu deixar o terreno plano, tá? Eu preciso utilizar um equipamento que permita fazer essa regularização e também ele é utilizado aí para separar, né, para distribuir o material. Então, nós temos aqui como exemplo a motoneveladora. A motoneveladora, ele é um equipamento que possui uma lâmina na parte, vamos dizer assim, no meio do equipamento, que permite eu regularizar e espalhar o material. 2. Unidade escavo-carregadora, tá? Então, ele escava e carrega. Então, ele faz duas funções, tá? Qual que é o principal equipamento que é utilizado para escavar e carregar, né? Carregar um caminhão, por exemplo? É a escavadeira hidráulica. Então, ele escava, tá? Então, ele faz esse movimento de escavar e, através do giro, né, do equipamento, ele carrega uma unidade aí, um caminhão. 3. Unidade de tração. Então, esse equipamento, ele faz a tração, né? Ele puxa um implemento ou empurra outras máquinas, tá? Então, é a unidade básica aí dentro da terraplenagem. E um dos equipamentos mais comuns aí para tração, né? Seria o trator de pneus, tá? Então, o trator de pneus, ele por si só não executa nenhuma função. Só que ele, acoplado a determinados implementos, ele pode fazer aí diversas funções. Ele pode ser utilizado como unidade aplanadora, ele pode, se tiver uma concha, ele pode escavar e carregar um caminhão. Então, ele pode executar aí diversas funções, desde que tenha implemento adequado. Unidade escavo-empurrador. Então, ele escava e empurra o material, tá? O equipamento mais utilizado para esse tipo de função, de escavar e empurrar, né? Isso lógico, dependendo da distância e do material, é o trator de esteiras, tá? Então, o trator de esteiras equipado com uma lâmina, ele é capaz de escavar e posteriormente empurrar esse material para o local de aterro, né, para o local fora do corte. E unidade de transporte. Então, ele deve se transportar, até por grandes distâncias, e o equipamento que faz isso de forma rápida e com baixo custo é o caminhão basculante. Então, é um dos equipamentos aí mais comum dentro da terraplenagem. Ele funciona como unidade de transporte. Pergunta 55. Sobre a classificação dos pavimentos,
Assinale a letra com a afirmativa correta. Letra A. Os pavimentos flexíveis podem ser compostos de camada de base cimentícia e revestimento betuminoso. Letra B. Os pavimentos rígidos devem ser construídos em base e revestimento de concreto. Letra C. Os pavimentos semirrígidos possuem revestimento de concreto e base em agregado. Letra D. O revestimento e a base dos pavimentos flexíveis sofrem deformações elásticas, distribuindo a carga de forma que as camadas absorvam as tensões compatíveis. Letra E. O revestimento do pavimento flexível absorve praticamente todos os esforços, sofrem deformações, elásticas, distribuindo a carga de forma que as camadas absorvam as tensões compatíveis. Que é a letra D aqui, que é o nosso gabarito, né? Então, letra A. A base cimentícia, ele caracteriza um pavimento semirrígido quando o revestimento é flexível. Então, o pavimento semirrígido, ele é composto por uma camada, né? Então, o pavimento, ele é composto pelo revestimento e pela base. Se a base for uma base cimentícia, né? Então, por exemplo, um solo cimento ou uma base tratada com cimento, uma brita graduada tratada com cimento, ele se torna uma base rígida, tá? E aí, com um revestimento flexível, ele é considerado um pavimento semirrígido. Letra B. A base do pavimento rígido não necessariamente precisa ser uma base de concreto, ele pode ser uma base também, vamos dizer assim, mais flexível, ele pode ser novamente, uma brita tratada com cimento, ele não chega a ser um concreto, né? Então, não necessariamente para um pavimento rígido, a base também deve ser rígida. Letra C, ela também está errada, porque para eu ter um pavimento semirrígido, novamente, a base ela tem que ser rígida, tá? E o revestimento flexível. Então, uma camada de solo cimento, ele é revestida com uma camada asfáltica, ele é considerado uma base, um pavimento semirrígido. Letra D. Então, o conceito do pavimento flexível é que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa, ou seja, as camadas se deformam, todas se deformam, tá? E a carga, ela se distribui de forma equivalente entre as camadas. Então, eu tenho a deformação de todas as camadas, né? Então, revestimento, base, subbase, reforço de subleito, porque elas absorvem tensões, né? A carga de uma forma equivalente aí entre si, tá? E a letra E, ela fala que as camadas do pavimento flexível, todas elas, como eu falei no item anterior, elas se deformam, então elas recebem a carga de forma equivalente, tá? Não só a camada superior sofre deformação. O pavimento, cuja a camada superior absorve praticamente toda a carga, é a do pavimento rígido. Então, pavimento rígido, o revestimento, ele absorve aí boa parte da carga que lhe é aplicada. Questão 56. Aí volta ao pavimento rígido, né? O pavimento rígido tem sido cada vez mais utilizado no Brasil à medida que mais projetos rodoviários requerem uma estrutura robusta e de baixa manutenção. Então, grandes corredores rodoviários ou, por exemplo, corredores de ônibus, é comum a gente ter aplicação de pavimento de concreto, porque ele é uma estrutura mais robusta e também requer menos manutenção do que um pavimento aí flexível. Os pavimentos de concreto são dimensionados para suportar as ações que levem à ruína por fadiga e por deformações verticais críticas. Letra B.
os pavimentos rígidos têm como característica a construção em placas de concreto armadas, sendo que a armadura tem a função de transmitir os esforços para as placas adjacentes. Letra C. A execução de juntas é necessária para permitir a rápida drenagem da superfície das placas de concreto. Letra D. No dimensionamento do pavimento rígido, a vida útil considerada é de 10 anos, podendo ser prolongada, já prevendo a substituição das placas de concreto. E letra E, considerando a alta rigidez do revestimento de concreto, as características da fundação são desprezadas para dimensionamento, desde que apresente um CBR maior ou igual a 2%. Então vamos ver aqui a correção. Então, para o dimensionamento de pavimento de concreto, a gente tem aqui como base que a tração por flexão, ou seja, eu tenho aqui a carga sendo aplicada, tem na faixa, no feixe inferior da placa de concreto, né, do revestimento de concreto, eu tenho tração. Então, isso tudo lhe gera uma carga tangente à borda longitudinal. Então, isso ele vai sendo acumulado, né? Então a repetição de carga vai sendo, essa deformação, ele vai sendo acumulado e até que eu tenha uma fadiga do material. Então o material, ou o revestimento, ele tem que resistir a essa tração, né, por cargas repetidas, tá, ao longo do dimensionamento. Então, esse é o princípio de dimensionamento do pavimento de concreto. Tá? Esse é o nosso gabarito aí, a letra A. Letra B, eu tenho também pavimentos rígidos que podem ser feitos em placas de concreto simples. Então, não necessariamente o revestimento de concreto ele tem que ser placa de concreto armada. Tá? Ou, muitas vezes, a armadura que é utilizada é somente para evitar que haja o trincamento excessivo aí, ou fissuramento da placa, tá? Ele não tem a função de distribuir as tensões. Então, lá na nossa alternativa B, ele fala que essa armadura ele tem que transmitir as tensões aí para as placas vizinhas, mas não necessariamente todos os pavimentos de concreto têm essa característica. Letra C. As juntas elas não são feitas especificamente para drenagem, elas são feitas para evitar fissuras e trincas. Então, como eu tenho um elemento que é muito grande, eu faço uma junta para ter aí uma descontinuidade em sua superfície, de forma que eu possa acomodar aí as variações de temperatura, da umidade, das cargas de tráfego e da própria retração de concreto. Então, as juntas não são para drenagem, elas são descontinuidades para que as placas possam resistir aí à variação da temperatura, da carga e a própria retração do concreto. Letra D, né, sobre a vida útil do projeto. O projeto de concreto, a gente dimensiona ele prevendo aí que a vida útil tenha 20 anos, desde que tenha a manutenção adequada. Então, voltando lá ao início, sobre a questão, né, a formulação da questão, então o pavimento de concreto ele tem uma vida útil maior e requer menos intervenções aí para a sua manutenção. Por isso, ele é utilizado aí para grandes corredores. Então, como eu tenho em grandes corredores uma carga muito maior, né, uma solicitação muito maior, e também, ao interromper para fazer a manutenção, isso causa um distúrbio muito grande, a gente recomenda o uso de pavimento de concreto, ainda que inicialmente tenha um valor maior para a sua implantação, mas ao longo da vida útil, esse custo inicial ele vai sendo compensado por um custo menor de manutenção e menor quantidade de intervenções na via, né? E a letra E, sobre a questão da fundação, né, da capacidade subleito. Então, eu dependo, para o dimensionamento, do suporte da fundação. Então, eu utilizo o valor
do suporte, né, o CBR do subleito, para saber, para poder fazer o dimensionamento de um pavimento de concreto. Questão 57. Dimensionamento de pavimentos flexíveis pelo método empírico considera que a estrutura do pavimento flexível deve proteger o subleito contra as deformações plásticas excessivas. Então, dimensionamento de pavimento pelo método empírico, né, que é um método chamado método DNR, né, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, ele parte do princípio que o pavimento ele tem que proteger o subleito. Então, ela é uma casca que protege o subleito contra deformações plásticas, ou seja, deformações permanentes excessivas. Sobre o dimensionamento de pavimentos flexíveis, assinale a alternativa afirmativa correta, né? Para o dimensionamento, são considerados somente os efeitos do tráfego e da capacidade de suporte do subleito. Letra B. As camadas de base, subbase e reforço de subleito são dimensionadas de forma que protejam a camada imediatamente inferior. Letra C. Para o dimensionamento das camadas de base, deve-se utilizar o CBR da camada de subbase, desde que seja maior ou igual a 20%. Letra D. A espessura do revestimento de um pavimento flexível depende do material empregado em sua execução e do valor de CBR do material da camada de base. E letra E, para o dimensionamento das camadas do pavimento flexível, é utilizado o conceito de espessura equivalente, resultado do produto da espessura geométrica da camada pelo valor do CBR em decimal. Então nós temos que o nosso gabarito, né, nossa alternativa correta é a letra B. Tá? As camadas de base, subbase e reforço de subleito são dimensionadas de forma que protejam a camada imediatamente inferior, que basicamente é uma extensão daquilo que já foi dito inicialmente, que deve proteger o subleito. Então, cada camada ele é dimensionado para proteger a camada imediatamente inferior. Então, eu dimensiono a base para proteger a subbase, dimensiono a subbase para proteger o reforço subleito e dimensiono o reforço subleito para proteger, né, o subleito. Então, cada camada protege a camada que está abaixo, né? A letra A, por que ela está errada? Porque para o dimensionamento do pavimento flexível, além do tráfego e da capacidade de suporte do subleito, também são utilizados, também são necessários entrar com os dados, né, de clima. Então eu tenho o coeficiente que busca representar a variabilidade das condições climáticas no Brasil, que para esse método é considerado praticamente para quase todas as situações, tá? E também eu preciso saber qual que é a resistência do material que eu vou utilizar nas camadas do pavimento. Então, a mim interessa saber qual que é a resistência daquele material que eu vou utilizar no pavimento. Letra B, que é o correto, né? Deve-se considerar a resistência do CBR da camada inferior, exceto na camada de base. Então, a camada de base, tá, independente do valor do CBR e da subbase, para o dimensionamento eu sempre vou utilizar 20%. Tá? Então, tanto é que quando você olha para a fórmula de dimensionamento da camada de base, né, ele tem lá H20, né, espessura equivalente aí ao CBR de 20%. Então, o CBR da camada de subbase tem que ser maior ou igual a 20%. Mas para o dimensionamento, eu utilizo 20%, tá? É o H20. Letra C. Mesmo que o material da camada subbase possua um CBR maior que 20%, o que eu vou utilizar para o dimensionamento é o valor de 20%. Tá? Então, voltando aí para o item anterior, é o H20. É a espessura equivalente para o CBR de 20%. Por quê? Eu estou considerando que o pavimento, que a estrutura do pavimento, ela sofre aí várias intercorrências, então, de tal forma que, independente do valor do CBR da subbase, tá, desde que seja maior que 20,
eu vou utilizar 20%, uma condição, vamos dizer assim, mais crítica, né? Que é a mesma coisa lá quando a gente faz o ensaio CBR. O ensaio CBR, ele é feito após o quê? Após o corpo de prova estar imerso 4 dias em água, tá? Então, eu vou saturar o corpo de prova, que seria a pior situação possível, para eu poder determinar qual que é a sua resistência. Letra D, né? Sobre a espessura e o tipo do revestimento. Basicamente, ela depende do N, que é o número de operações de eixo padrão. Então, nesse caso, o dimensionamento e a determinação do material do revestimento não vai depender das características, por exemplo, da base, que é a camada inferior. Ele vai depender exclusivamente do N, do número de operações, do tráfego que vai solicitar aquela estrutura. Letra E. A espessura equivalente, esse é um conceito muito importante para se gravar, tá? É o resultado do produto da espessura geométrica, então aquilo que será construído, pelo coeficiente estrutural, que depende do material e da resistência. Então a gente tem uma tabela com os valores do coeficiente estrutural, né, chamado K, conforme o tipo de material e sua resistência. Tá? Então é um valor que quando cai na prova, ele já é um valor pré-determinado, ele já é um valor tabelado. Tá? Questão 58, né? As misturas asfálticas ou betuminosas, então essa denominação asfáltico-betuminosa, a gente pode encontrar as duas aí na prova, são os materiais mais utilizados para revestimento de rodovias no Brasil. Então a gente tem aí uma predominância do pavimento flexível, né? Do revestimento com o pavimento com revestimento flexível. Sobre as misturas, assinale a letra com a afirmativa correta. Os revestimentos asfálticos ou betuminosos, conforme seu processo de usinagem e aplicação, são divididos em misturas quentes e frias. Letra B. O processo de mistura em usina dos revestimentos asfálticos ou betuminosos sempre requer o aquecimento e secagem dos agregados, de forma a garantir a umidade máxima adequada do material. Letra C. Os vários tipos de revestimentos asfálticos diferenciam-se entre si apenas pelo processo executivo, mantendo a mesma granulometria de agregados e porcentagem de cimento asfáltico do petróleo em sua composição. Letra D. As usinas utilizadas para a preparação dos revestimentos asfálticos ou betuminosos devem possuir, entre outros equipamentos, silo ou compartimentos para agregados que permitam mantê-los segregados em função da sua granulometria, permitir a dosagem, o volume e o peso. E letra D, a usina asfáltica pode ser dotada de aquecedor ou não, sendo especializada na produção de apenas um tipo de revestimento. Então a letra D é o nosso gabarito e vamos ver a correção. Então, a gente divide os revestimentos, né, asfálticos aí em função aí da sua forma de aplicação, né, que seja por penetração ou mistura feita em usina. Então, materiais, os serviços feitos por penetração, por exemplo, são os tratamentos superficiais, que é a alternância aí de aplicação de agregados e ligantes. Ou podem ser misturas feitas em usina. Então, boa parte daquilo que se produz de revestimento asfáltico, hoje ele é feito na usina. Letra B. Não necessariamente todos os processos executivos, todas as usinagens, né, ele requer aí que seja feito o aquecimento do agregado, né? Então eu tenho, por exemplo, pré-misturado a frio, que eu não tenho aquecimento do agregado, o material simplesmente é misturado e junto com o ligante asfáltico aplicado a temperatura ambiente no local aí, na via, né? Então eu não tenho o aquecimento. O que é importante é a gente controlar a teor de umidade do agregado. A letra C, eu tenho aí diversos tipos de misturas, né, as misturas asfálticas, cada um tem uma granulometria adequada e uma porcentagem de cimento asfáltico ou um outro tipo aí de ligante. Tá? Então,
Processos executivos diferentes requerem granulometrias diferentes e ligantes, teores de ligantes diferentes. A letra D, as usinas elas devem possuir silos para agregados, que eu consigo dividir aí em compartimentos para eu poder montar a faixa granulométrica adequada, tá? Então, preciso manter a granulometria, né, os agregados separados pela granulometria, e também eu consigo montar a faixa, né? Para isso eu preciso ter um controle, seja de volume ou de peso. Letra E, a usina asfáltica, dependendo do modelo, eu consigo fazer misturas, por exemplo, pré-misturado quente, frio, né? Então, tem uma usina que eu consigo fazer, sem o uso do aquecedor, eu faço um pré-misturado a frio. Se eu ligo, consigo aquecer o agregado, aplico o cimento asfáltico na temperatura adequada, faço um pré-misturado a quente. Então, a usina ela pode servir aí para diversas finalidades. Inclusive, a depender da usina, eu consigo fazer, por exemplo, uma base de brita graduada. Tá? Então, com o controle dos silos, eu consigo fazer aí até uma base de brita graduada, uma mistura aí necessária para a execução da base. Questão 59, a gente vai para drenagem. Tá? A drenagem é uma estrutura vital para que a rodovia seja operada e mantida de forma adequada. Sobre a drenagem, assinale a letra com a afirmativa correta. A drenagem, letra A, a drenagem do pavimento consiste na proteção contra infiltrações provenientes de lençóis d'água subterrâneo. Letra B, a drenagem profunda consiste em dispositivos utilizados para rebaixamento de lençol freático em áreas de aterro. Letra C, um dos conceitos fundamentais da drenagem é evitar que a água superficial atinja a plataforma da rodovia. Daí a necessidade de se utilizar valetas de proteção de corte e sarjetas de corte. Letra D, para evitar a erosão superficial no talude, seja do corte ou de aterro, tem a sua face revestida com vegetação, geralmente grama, que também permite a infiltração da água, dispensando o uso de drenagem ao pé do talude. Letra E, o conjunto de saída da água, descida da água e dissipadores, faz parte da drenagem superficial, pregada apenas no talude nos quais o lençol freático aflora, permitindo a condução da água captada superficialmente. Tá? Vamos aqui para a letra A. Tomem cuidado, né? Às vezes a gente, na vontade de resolver o mais rápido, né? A gente às vezes acaba passando por cima de detalhes que são fundamentais na resolução da questão. Né? Então aqui a gente está falando de drenagem do pavimento. Então, um dos subtipos da drenagem é a drenagem do pavimento em si. Né? Ele fala que, na nossa afirmativa, ele fala que deve se proteger apenas contra a infiltração de lençol freático. Quando também a drenagem do pavimento, né, da estrutura do pavimento, ele tem que proteger a superfície contra a chuva, tá? As precipitações pluviométricas. Então, a drenagem do pavimento tem a função, uma, de evitar a infiltração da água pela superfície do pavimento e evitar que o lençol freático ele penetre na estrutura do pavimento. Então, a drenagem do pavimento tem duas funções. Letra B. Os dispositivos de drenagem profunda podem ser utilizados em aterros e cortes, como em terrenos que apresentam lençol freático próximo do subleito. Então, o lençol freático ele pode ter tanto no corte quanto no aterro. E a drenagem profunda evita que o lençol freático ele penetre na estrutura da plataforma, né, como um todo. Então, a drenagem profunda, eu tenho aí a necessidade quando apresenta-se o lençol freático próximo do subleito, né, do terreno de fundação do pavimento. Letra C, que é o nosso gabarito, as valetas de proteção de corte têm como objetivo interceptar as águas que escorrem pelo terreno natural. Então, a água, né, a água da chuva ou um lençol freático, ele tem que ser parado, ele tem que ser barrado antes de chegar à plataforma, tá?
Então, a sarjeta de corte, ele impede que a água passe ou penetre sobre a plataforma, tá? Então, eu tenho a sarjeta de corte no pé do corte junto à plataforma que tem essa função, né? Assim como a montante, eu tenho valetas também que impedem que a água passe pelo talude do corte. Então, na parte superior do talude de corte, eu tenho a valeta, tá? Então, a água aqui em cima é captada por essa valeta e levado para uma outra descida, e a água que escorre no talude de corte, antes de chegar na plataforma, ela é coletada pela sarjeta de corte. Então, tenho dois dispositivos que vão recolhendo a água que é captada, seja na superfície aí, do talude, para evitar que ele chegue à plataforma. Tá? Então, essa é uma das funções primordiais da drenagem, evitar que a água chegue à plataforma. A letra D, né? Nem todos os taludes eles podem ser fixados, né? Ele pode ser revestido com grama e ele fique estável. Muitas vezes a gente precisa de estruturas maiores, seja por conta do material, seja por uma restrição aí de espaço, de tal forma que, por exemplo, eu tenho que fazer uma contenção com um revestimento de concreto, tá? Então, nem sempre eu utilizo a grama. E a grama, ele tem essa característica, né, de manter o solo agregado, né, coeso, e também permite a infiltração, mas ela não vai garantir que toda a água que chegue à face do talude, permita essa infiltração. Por isso que, como no item anterior, eu tenho que ter lá a valeta, eu tenho que ter a sarjeta nos taludes de corte. O conjunto de saída da água, descida da água e dissipadores é empregado na captação de água superficial em talude, tá? Então, independente talude de corte ou de aterro, eu tenho que captar essa água superficial, tá? E a saída d'água, ela conduz a água coletada pela sarjeta para a descida, tá? Então, esse conjunto é saída d'água que capta a água da sarjeta e leva para a descida. Então, desce pelo talude até que chega no dissipador de energia, tá? Então, esse é um conjunto muito comum aí da drenagem, tá? Essa proteção toda aí para conduzir a água fora da plataforma. Vamos aqui para a questão 60, né? Classificação de solo. A classificação de solo é fundamental para o dimensionamento de rodovias. E um dos parâmetros mais utilizados é o Índice de Suporte Califórnia, o ISC, ou o California Bureau Ratio, CBR. Assinale a letra com a afirmativa correta. O ensaio para determinação do CBR é utilizado apenas para a determinação da capacidade de suporte do subleito, devendo o valor mínimo para a construção de uma rodovia ser igual a 2%. Durante o ensaio para a determinação do CBR, também se determina o índice de expansão do corpo de prova saturado. Letra C. No ensaio para a determinação do CBR, pode-se determinar diretamente o valor de índice de grupo, né, o IG, do material ensaiado. Letra D. A energia de compactação utilizada não altera o valor do CBR, uma vez que o corpo de prova se encontra saturado no momento do ensaio. Letra E. O valor do CBR é resultado da média percentual entre as leituras feitas no ensaio e os valores padronizados para a penetração de 2,5 milímetros, né, 0,1 um décimo de polegada, ou 5 milímetros, 2 décimos de polegada. Então, o CBR ele é um ensaio fundamental aí para o dimensionamento de rodovias, tá? Então, esse ensaio aí é bom até dar uma estudada melhor, aí, se aprofundar, porque ele é super utilizado aí para o dimensionamento e muito um assunto aí bem provável aí para ser cobrado na prova. Então, a letra A, né, ela está errada, por quê?
eu utilizo o CBR não somente para determinar aí, a capacidade de suporte do subeleito, mas também para determinar a resistência dos materiais que vão ser utilizados aí na estrutura do pavimento, tá? Então, faço o CBR para determinar a capacidade de suporte do subleito e também faço o CBR para aí os materiais que eu posso utilizar aí na construção de uma rodovia. A letra B, né, ela é nosso gabarito, ela está correta porque, como eu disse anteriormente, o ensaio de CBR, eu coloco o corpo de prova em água, né, imerso em água durante 4 dias e vou medindo aí o índice de expansão a cada 24 horas, tá? Para eu saber o quanto que ela se expande na presença de água. Então, nós temos aí restrição quanto à expansão do material, seja do subleito, seja para constituir as camadas aí do pavimento, tá? A letra C, sobre o índice de grupo, né? O índice de grupo é uma característica, é um parâmetro que é determinado em função da granulometria, do índice de liquidez e do índice de plasticidade, né? Os chamados índices de consistência, tá? Então, o índice de grupo é um outro parâmetro que nada tem a ver aqui para ser determinado em função do CBR, tá? Letra D, sobre a energia de compactação utilizada, né? Então, como nós vimos, quanto maior a energia de compactação, maior será o peso específico do material. Então, terei mais resistência aí para ser determinada no ensaio, tá? Então, como o ensaio consiste na penetração do pistão no material, se eu tenho mais material, se o peso específico do corpo de prova for maior, eu vou ter mais dificuldade aí, ou seja, maior resistência à penetração do pistão. E letra E, o valor de CBR, ele é o maior valor entre o CBR calculado para a penetração de 2,5 milímetros e 5 milímetros, tá? Então, isso aqui, essa informação, às vezes parece até assim, é nota de rodapé do ensaio. Não, isso aqui é fundamental para a determinação do parâmetro de CBR, tá? Então, novamente, esse ensaio aí, ele requer um estudo mais aprofundado. Questão 61. Uma grande variedade de materiais é utilizada na construção de rodovias. Para tanto, são necessárias especificações, ensaios e controles para execução adequada. Assinale a letra com a afirmativa correta. Letra A. São ensaios comuns aos agregados utilizados em revestimentos asfálticos usinados. A granulometria, desgaste, abrasão Los Angeles e índice de forma. Letra B. O controle geométrico da execução de camadas do pavimento envolve a verificação da espessura e da largura do material aplicado. Letra C. Os agregados utilizados em revestimentos podem apresentar até 2% em peso de partículas orgânicas e ou lamelares e ou alongadas. Letra D. Durante a execução da compactação das camadas de aterro são necessários, entre outros ensaios e controle, a verificação de umidade e do grau de compactação, sendo que este só é necessário quando o teor de umidade obtido estiver com alteração maior ou igual a 2% em relação ao teor de umidade ótima. Letra E. Os ensaios utilizados para o controle do cimento asfáltico empregado na pavimentação incluem ensaio do ponto de fulgor, ensaio de viscosidade e de composição orgânica, que podem ser substituídos pela certificação do fornecedor. Tá? Então, nosso gabarito aqui nos dá que a letra A é a correta. Tá? Então, entre os diversos ensaios que a gente tem, tá? Nós temos a granulometria, que é básica para todos os materiais, o índice de forma e o desgaste, abrasão Los Angeles. Então, entre outros ensaios aí que podem ser necessários conforme o tipo de revestimento. No controle de execução das camadas, né, também, além dos alinhamentos e as cotas, devem ser verificados também o abaulamento. O abaulamento é aquele formato, né, vamos dizer assim, uma barriga, né,
que permite aí que haja o escoamento da água, tá? Então esse é o abaulamento. Letra C. As especificações são muito claras nisso, né? Que os agregados devem ser duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas. Então, livres quer dizer que eu não posso ter excesso de partículas lamelares e de contaminações aí prejudiciais. Então, eu não tenho uma porcentagem que permita essa quantidade de material de formato aí lamelar ou alongada, ou eu tenho material orgânico. Letra D. Independente do teor de umidade, né? Lógico, o teor de umidade ele tem aí uma variação, né? Uma tolerância aí quanto ao seu valor, eu tenho que sempre fazer para a compactação o teor de umidade e o grau de compactação. Então, o grau de compactação também é um ensaio obrigatório. Tá? Só para lembrar, o grau de compactação é a relação entre o peso específico obtido em campo com o peso específico aí, de projeto, tá? Que foi determinado em ensaio. E a letra C, os ensaios lá, quanto de fulgor, viscosidade, todos são obrigatórios. Então, a certificação, ele não dispensa os ensaios, tá? Os ensaios eles são obrigatórios e aí conforme a quantidade de material, né, ele tem aí a sua necessidade, a sua amostragem necessária. Questão 62. Né? Conhecimento da especificação de serviços de terraplenagem é fundamental para o projeto e execução adequados. Assinale a letra com a afirmativa correta. Os serviços preliminares da terraplenagem envolvem limpeza do terreno e estaqueamento, serviços para os quais não há necessidade de controle. Em áreas de aterros, independente da altura, é necessária a extração de toda a vegetação, inclusive as raízes das árvores. Letra C. Os materiais provindos da terraplenagem podem ser classificados em primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, em função do possível uso posterior. Letra D. A compactação dos materiais é o resultado de aplicação de peso sobre a camada. Dessa forma, só é possível aumentar o grau de compactação através de aplicação de maior peso. Letra E. Os aterros não podem ser construídos sobre solo de baixa capacidade de suporte, sendo necessária a sua remoção até atingir material com capacidade de suporte adequada. Que é a nossa alternativa correta. Vamos ver aqui os comentários, né? A letra A, sobre a limpeza do terreno e estaqueamento, a limpeza do terreno ele pode ser assim, envolver retirar árvores nativas de grande porte. Então, não é uma coisa que eu faço simplesmente sem controle nenhum. Muito pelo contrário, tem uma série de exigências que eu tenho que me adequar, né? Que eu tenho que solicitar e ser aprovado para que eu possa fazer essa limpeza. Às vezes, a limpeza do terreno realmente é uma coisa simples, mas nem toda limpeza ela vai corresponder a um serviço simples, tá? E o estaqueamento ele é fundamental aí para a locação da obra. Então, eu não posso ter esse serviço de limpeza e o estaqueamento feito sem controle nenhum. Letra B, sobre a questão da supressão de vegetação, né? Então, se o aterro tem a altura até de 2 metros, eu tenho que retirar toda a vegetação, né? Então, tudo que existir sobre a superfície do terreno eu tenho que retirar. Caso o aterro, né, tenha a cota vermelha superior a 2 metros, ou seja, a altura dela é maior que 2 metros, eu posso retirar as árvores, né, até o nível do terreno natural, sem necessidade de destocamento, ou seja, sem a necessidade de retirar as raízes. Letra C, né, a classificação de material de primeira, segunda e terceira categoria. Então, esses materiais, eles são classificados conforme o tamanho, né, e a sua resistência aí para ser escavado, né? Quais os equipamentos necessários para a escavação. Então,
os materiais não é em função do que eu vou, para que eles vão servir depois, mas sim em função da dificuldade e do tamanho dos blocos, aí no caso de rocha, que são encontrados aí durante sua escavação. A compactação, né, eu posso fazer processo diferente. Eu tenho o processo de compressão, que seria, quando a gente fala de compactação, é muito direto, assim, a gente pensa, nós estamos comprimindo o solo, né? Mas, na verdade, a depender do tipo de compactação, eu preciso, por exemplo, como já foi dito anteriormente, de vibração. Então, material granular, eu preciso vibrar esse material, né, para que eu possa compactar. Em pequenas áreas assim para serem compactadas, a gente utiliza o chamado sapo, né? O sapo ou a placa vibratória, que são limitadas aí a pequenas áreas, onde o impacto, né, vou batendo aí no material até compactar, né? E o material também ele pode ser amassado, né? Então, dependendo aí do tipo de material, tem que amassar ele para poder compactar de forma adequada. E a questão lá do aterro sobre o solo mole, né? Eu tenho que remover todo o material. Só que aí, a depender das características do material, da extensão, né? Por exemplo, se a espessura for menor que 5 metros, eu posso utilizar uma escavadeira ou uma dragline para retirar todo esse material, tá? Acima, numa espessura maior que 5 metros, tá? Eu tenho que fazer aí algumas manobras, né, para que eu possa expulsar esse solo mole, tá? Então, lógico, cada material ele tem característica diferente, mas eu tenho que fazer aí uma preparação aí para que eu consiga retirar espessuras muito grandes de solo mole. Então, eu posso, com o próprio aterro, peso do aterro, fazer com que ela expulse esse solo mole. Eu posso, por exemplo, fazer um carregamento inicial para eliminar ou diminuir aí a quantidade, os recalques que vão acontecer. Então, solo mole, eu tenho que fazer um tratamento para essa camada. 63. A execução de pavimentos requer um dimensionamento, especificação e controles adequados para se obter o serviço em conformidade. Assinale a letra com a afirmativa correta sobre a execução de pavimentos, né? Então, letra A. Para se garantir a taxa de aplicação adequada de imprimação impermeabilizante ou pintura de ligação ou aplicação de ligante asfáltico, deve-se proceder à pesagem do caminhão aplicador antes e depois da aplicação e, sabendo a área aplicada, determinar a taxa utilizada. Letra B. Quando o processo de dimensionamento indicar que uma das camadas da base, subbase ou reforço subleito, possui espessura superior a 30 cm, a execução deve ser dividida em duas etapas, pois a espessura mínima para compactação é de 15 cm e a espessura máxima de 30 cm. Letra C. A adição de cimento ao solo aumenta a resistência do material, tornando-a uma base rígida. Letra D. O tratamento superficial pode ser utilizado como revestimento para vias de baixo tráfego, com custo competitivo e não requerendo aí equipamentos sofisticados. Letra E. Os tipos mais comuns de ligantes asfálticos utilizados são denominados betume, asfalto e alcatrão. Aqui nós temos o nosso afirmativa correta, a letra D, tá? Sobre o tratamento superficial. Vamos aqui para os nossos comentários, né? Então, para eu fazer o controle de aplicação de ligante asfáltico, da imprimação, da pintura, eu tenho que, durante a aplicação, colocar bandejas de massa e área conhecida no local onde está sendo feita a aplicação, tá? Então, o caminhão espargidor, né, o caminhão aplicador, ele está fazendo o serviço dele, eu vou lá com uma bandeja metálica, coloco sobre o aplicador, vejo quanto de material ele coleta, né, e já verifico na hora se a taxa de aplicação está adequada. Então, já vou fazendo esse ajuste para que não haja nem menos material, menos ligante, né, ou imprimação, ou
o material em demasia. Os dois casos são prejudiciais aí ao pavimento, tá? Então, o controle tem que ser feito durante a execução. Essa questão sobre as espessuras da camada, tá? Então, quando eu tenho uma camada com uma espessura final de 20 centímetros, eu tenho que separar aí em duas camadas. Por quê? A compactação, né, ele não pode ser feita em camadas com espessuras inferiores a 10 centímetros e nem superior a 20 centímetros. Então, aqui a gente alerta, porque uma coisa é o dimensionamento, né? Então, dimensionamento da camada de base, subbase, reforço. A espessura da camada nunca pode ser inferior a 15 centímetros. Então, uma coisa é o dimensionamento. Outra coisa é a execução. Na execução, se a camada possui espessura final maior que 20 centímetros, eu tenho que dividir no mínimo em 2. Tá? Eu não posso compactar camadas com espessura inferior a 10 centímetros, sob o risco de você ter uma aplicação de energia excessiva e aí, vamos dizer assim, quebrar os agregados, e nem fazer com uma espessura superior a 20 centímetros. Então, eu não posso compactar, por exemplo, uma camada de 25 centímetros de uma vez só. Eu tenho que separar em duas camadas, por exemplo, duas camadas de 12 centímetros e meio. Tá? Então, compactação, a execução tem que ser maior que 10 e menor que 20 centímetros. O dimensionamento é, no mínimo, 15 centímetros. Letra C, sobre adição de cimento. Se eu adiciono cimento, não necessariamente eu torno essa base rígida. Tá? Então, eu tenho dois tipos de adição de cimento ao solo. O solo, eu posso ter um solo melhorado com cimento, então, um teor aí até 5%, que eu melhoro algumas características. Eu diminuo, eu tenho material com uma granulometria mais adequada, eu tenho uma quantidade de finos adequada, eu reduzo a expansão do material, né? Então eu melhoro algumas características do solo, sem que isso a camada se torne rígida, né? Isso acontece acima de 5%, tá? E aí sim tem um aumento da rigidez, porque ele aumenta aí a resistência à tração. Então, aí sim, acima de 5%, pode-se dizer que é uma base rígida, né? Seria mesmo solo cimento, né? Inferior a 5% seria o solo melhorado com cimento. Tratamento superficial, tá? Ele é um método simples, né, que consiste na aplicação de agregado e ligante asfáltico, né, compactado posteriormente. Então, eu não preciso exatamente de uma usina, de uma vibroacabador, que são equipamentos mais sofisticados para execução. Tá? E aí, ele é recomendado para vias de baixo tráfego. Tá? Então, ele não possui aí, quando a gente olha lá para o dimensionamento, quando tem um tráfego baixo, ele recomenda aí o uso de tratamentos superficiais. Se eu tenho uma quantidade, um tráfego maior, aí eu já tenho que partir aí para as misturas feitas em usina, tá? E ao mesmo tempo, ele oferece uma alta resistência ao desgaste, então muitas vezes o tratamento é utilizado para, por exemplo, para você melhorar as características de uma mistura usinada que já sofreu a ação do tráfego. Tá? Então, ele tem várias aplicações, sendo que é um método relativamente simples aí de execução. E a letra E, né, é o betume, asfalto, o alcatrão, na nossa área, né, são as matérias-primas para o asfalto, né? O que a gente utiliza são os ligantes, né? E aí, cimento asfáltico de petróleo, CAP, né, que é o principal ligante asfáltico, né? E eu tenho aqui o asfalto diluído e emulsão asfálticas, que são processamento do asfalto. Então, eu tenho o asfalto diluído num
misturado com o outro líquido, né? Que aí dá, por exemplo, eu tenho propriedades diferentes que permitem a aplicação mais adequada. Por exemplo, uma pintura de ligação ou uma imprimação impermeabilizante. Questão aí 64, né? A execução de terraplenagem requer uma sequência de atividades controladas para atingimento aí das especificações de projeto. Sobre essas atividades, assinale a letra com a afirmativa correta. Letra A. Compactação dos materiais na camada deve ser executada a partir do eixo para as bordas do trecho em tangente, garantindo o abaulamento, e nas curvas, havendo superelevação, que é aquela inclinação lá que permite que o veículo percorra a curva com mais segurança e conforto, da borda mais alta para mais baixa. Projeto de rodovia, em termos de movimento de solo, a seção indicada para redução de custo é a meia encosta, né, desde que o material seja aproveitável para o aterro. Letra C. Para escavação e transporte de solo a longas distâncias, o equipamento recomendado é o trator de esteira, pois apresenta grande produtividade no corte de material e dispensa aí a etapa de carregamento do material em caminhões. Letra D. Para a determinação do volume do material a ser transportado, além da geometria do corte, deve-se determinar as densidades do material no corte e no aterro. Letra E. Os taludes de aterro são caracterizados pela sua inclinação. Durante a execução dos taludes, a sua inclinação só pode ser verificada através de sofisticados equipamentos de topografia, sendo necessária a parada do serviço para a conferência da inclinação. Vamos para os nossos comentários, né? Letra A. Novamente, aqui é uma questão de lembrar como é que é o processo de compactação. Então, a compactação é da borda para o centro, tá? Então, eu vou começar compactando as bordas da camada, indo para o centro. Então, essa compactação é que vai permitir, vamos dizer assim, que a gente consiga fazer o abaulamento adequado, né? Se a gente compacta do centro para as bordas, eu estou meio que expulsando o material do meio, empurrando para as bordas, então eu não consigo fazer o abaulamento mais adequado. Se eu faço das bordas para o centro, eu consigo fazer com que o material seja contido e eu consiga fazer o abaulamento, né? E no trecho de curva, é a progressão da borda mais baixa para mais alta. Então, se eu fizer da borda mais alta para baixo, é possível que eu empurre o material para baixo. Então, eu não consigo fazer a superelevação. Então, eu tenho que fazer empurrando o material, né, compactando o material de baixo para cima, da borda mais baixa para a borda mais alta. Seção meia encosta ou mista é quando eu tenho parte da seção, aqui eu tenho o terreno, perfil natural do terreno, né? A seção mista eu tenho parte em corte e parte em aterro. Tá? Então essa é a nossa seção mista. Corte e aterro. Que é a seção preferencial, né? Desde que o material do corte eu consiga utilizar no aterro para diminuição de custo. Porque tudo que eu cortar aqui, eu posso utilizar no aterro. Tá? Então eu diminuo o custo de terraplenagem. A letra C, né? O trator de esteira, como ele tem uma baixa velocidade, ele é recomendado para transporte e escavação, né, para escavação e transporte, tem uma distância de 100 metros, 150 metros. Então são distâncias pequenas, porque ele tem uma baixa velocidade. Para longa distância, o conjunto mais recomendado é a escavadeira hidráulica e o caminhão. Tá? Então a escavadeira hidráulica possui uma velocidade de escavação muito grande e consegue carregar aí o caminhão. Então, a gente trabalha aí com uma linha, né, de escavadeira hidráulica, caminhões geralmente, que a gente consiga fazer aí uma escavação eficiente quando eu tenho que mover material para uma distância muito grande. Tá? Letra D, né? Isso aqui é um assunto que é muito comum também no concurso, é falar do empolamento, né? O que é o empolamento? Empolamento é o aumento do material, né, do volume do material,
Então, o material que é escavado, quando vai para o transporte, ele aumenta de volume, tá? Então, o volume no corte é menor que o volume no transporte. A esse fenômeno a gente chama de empolamento, que é o aumento do volume. E para eu saber o quanto que ele vai aumentar, preciso saber a densidade no corte e a densidade no transporte, tá? E não no aterro. O aterro é quanto que eu preciso saber a densidade do material no aterro compactado, né? Para eu saber aí quanto, vamos dizer, quantas viagens de caminhões eu tenho que fazer para chegar naquele volume de aterro necessário, tá? E a letra E, a inclinação do talude, tá? Ele pode ser feito com um equipamento bem simples, né? Então, durante a execução, eu posso saber aqui a inclinação, né? Controlar a inclinação do talude através de um esquadro de madeira, vai lá, 2, 3 metros, com o nível de bolha, o nível de pedreira aqui, para determinar a horizontalidade aqui do material. Enquanto, por exemplo, os equipamentos, uma escavadeira está fazendo talude lá, eu já vou medindo, verificando se o talude, nessa inclinação do talude aí, está no esquadro, está na inclinação adequada, tá? Então não precisa nada de muito sofisticado aí para fazer esse controle. E a nossa última questão aqui, né, sobre revestimento asfáltico, né? A execução da camada de revestimento asfáltico ou bituminoso, que é o material mais nobre do pavimento flexível, requer uma série de atividades para sua execução adequada. Assinale a letra com a afirmativa correta. Os revestimentos asfálticos ou bituminosos executados por penetração são aqueles nos quais os agregados são envoltos pelo ligante aplicado em usinas específicas para esse serviço. Letra B. O revestimento conhecido como pré-misturado a frio consiste na mistura de agregado feita no local de aplicação e sua aplicação assemelha-se aos tratamentos superficiais, na qual, após a mistura, o material é espalhado e compactado, posteriormente recebendo a aplicação do ligante. Letra C. O concreto asfáltico bituminoso usinado a quente requer que durante o transporte, aplicação, espalhamento e compactação seja feito o controle de temperatura, de forma a garantir a temperatura mínima de aplicação. Letra D. A aplicação de concreto asfáltico bituminoso usinado a quente é precedida da aplicação de imprimação impermeabilizante, feita com asfalto diluída ou emulsão asfáltica para imprimação, garantida a integridade das camadas inferiores. Letra E aqui cortou, né? Mas vamos aqui para o gabarito, e aí a gente vai falando sobre a alternativa. Letra A, né? Revestimento asfáltico bituminoso executados por penetração são aqueles que o agregado e o ligante, eles são são espalhados e compactados e depois feita aí a aplicação do ligante, né? A aplicação do ligante ele pode ser feita antes do lançamento do agregado, então chama-se de penetração invertida. Então faço a aplicação do ligante e jogo o agregado por cima e faço a compactação, tá? Ou se não, faço o lançamento dos agregados, a compactação e depois o banho de ligante. Esse é chamado penetração direta, né? Então são o caso dos tratamentos. O pré-misturado a frio, tá? Como o próprio nome diz, é uma mistura feita anterior. A aplicação anterior em local diferente da aplicação, né? Faço isso em usina. Então mistura agregado, graúdo, miúdo, enchimento, emulsão asfáltica, tá? Isso eu faço numa usina e depois transportado e aplicado e compactado temperatura ambiente, tá? Então, pré-misturado a frio, ele é um material que é usinado. Letra C, né? Então, quando a gente trabalha com misturas quentes, né, usinadas a quente,
então o CBOQ, o pré-misturado a quente, eu preciso sempre fazer o controle de temperatura de tal forma que eu garanto uma temperatura mínima antes da finalização do serviço. Tá? Então, o material usinado a quente, eu faço o controle da temperatura desde a usinagem até a compactação. Tá? Então, todos esses materiais ele tem que ter esse controle para que eu não aplique o material, vamos dizer, frio. Se o material é aplicado frio, eu não consigo fazer uma execução adequada. Então, eu aplico esse material frio. Ele não vai ter o mesmo desempenho do que o material com controle de temperatura. Isso em todas as etapas. Letra D. Aplicação de pintura de ligação precede a execução do revestimento asfáltico, com o objetivo de promover a aderência entre a camada inferior e o revestimento. Então, eu tenho aqui a base, eu tenho uma camada de imprimação impermeabilizante, tá? Então, eu tenho que impermeabilizar a camada de base, tá? Posteriormente, eu faço a pintura de ligação, tá? Vou chamar aqui de pintura de ligação PL. Então, essa pintura de ligação é que vai promover a aderência entre a camada inferior, que é a base, e por último, eu venho com revestimento, tá? Então, o revestimento ele vem posterior à pintura de ligação. E a letra E, tá? Ele fala que todos os revestimentos todos os revestimentos precisam ser aplicados com a vibroacabadora, né? E na verdade assim, tem pré-misturado que eu posso utilizar aí uma motoniveladora, tá? Então a mistura é usinada, só que durante a aplicação o material é espalhado sobre a via e o caminhão vem e espalha o material e com o auxílio da motoniveladora eu faço o acabamento para depois compactar, né? E os tratamentos superficiais eu utilizo um distribuidor de agregado, tá? Então acoplado ao caminhão que transporta, o caminhão basculante que transporta os agregados, eu utilizo esse distribuidor, né? Como se fosse aí uma caixa para espalhar o agregado na via, tá? Então aqui nós encerramos aqui obras rodoviárias, volto daqui a pouco aí com a parte de transporte e PNL.